dia 16, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. Esse era um dos temas recorrentes durante a campanha. Em seu plano de governo, o candidato fazia menção a Israel para defender a ideia. E claro que você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à literatura e cultura judaica, língua hebraica e sociedade israelense na Universidade de São Paulo. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Dweck. Daniel, por favor, conta um pouquinho sobre você para o nosso ouvinte. Olá, Anita. Olá, Amanda. Eu sou Daniel, venho das Ciências Sociais, colaborador do Instituto Brasil-Israel. E só queria deixar claro que eu não tenho nenhum apreço por armas, nenhum fetiche por essa questão, mas por razões que só o destino explica, tive que me debruçar para entender um pouquinho o que Israel, como referência nessa questão para o novo governo brasileiro, tinha a ver com isso. A gente coloca aqui também na nossa descrição o link do artigo que o Daniel escreveu sobre o assunto, para quem quiser entender um pouquinho mais. Antes de qualquer coisa, acho legal a gente esclarecer para o nosso ouvinte qual que é a diferença entre o porte e a posse de armas. Posse de armas é você ter uma arma em casa. E o grande argumento para isso é que você tenha ali uma arma para legítima defesa, para caso alguém invada a sua casa. E aí aqui no Brasil envolve várias regras, como se você tem crianças ou pessoas com deficiência, você tem que ter essa arma dentro de um cofre, coisas assim. E o porte de armas é você poder andar armado, que é algo que por enquanto não foi regularizado, mas que há uma expectativa sim de que o governo Jair Bolsonaro avance nessa questão e a gente também tenha a regularização do porte de armas. Bom, o plano do governo Bolsonaro fazia menção a Israel para defender essa flexibilização na posse de armas. Por quê? Daniel, conta pra gente o que dizia esse texto. Pois é, o plano de governo do Bolsonaro tinha várias páginas dedicadas a essa questão das armas. A ideia central era de que o maior posse de armas na mão da população brasileira faria com que os índices de violência no país recuassem. E ele dizia explicitamente o seguinte, eu cito, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Israel, Suíça, Canadá, etc., são países onde existe uma arma de fogo na maioria dos lares. Coincidentemente, o índice de homicídios por arma de fogo é muito menor que no Brasil. No Canadá, são 600 homicídios por ano. Em Israel, 110. E Suíça, 40. Ou seja, ele citava Israel, usava o exemplo do país para dizer que o maior índice de posse de armas fazia com que os homicídios diminuíssem. É claro que essa associação ela não é imediata como a gente vai ver. Em Israel, a arma de fogo não é um direito do cidadão e é uma meia-verdade de que ela esteja disponível para a maior parte dos cidadãos. Daniel, uma das questões polêmicas envolvendo a flexibilização do porte e posse de arma aqui no Brasil é que atualmente você precisa autorização da Polícia Federal, né, para ter essa posse e porte. E agora a defesa é de que o cidadão é quem deve decidir a necessidade. O cidadão de bem, Amanda. Cidadão de bem, né? Vamos salientar aqui. E é engraçado porque quando ele utiliza Israel, né, como exemplo, ele ignora que em Israel existe uma série de restrições para que a posse e o porte de arma seja permitido. Não é para qualquer pessoa, não é a torta direita libera a arma para geral e é isso aí. Você fala um pouquinho mais sobre isso pra gente? Pois é, faz parte do imaginário do que seja Israel para esse novo governo e mesmo para outros setores da sociedade brasileira, que por estar então envolvido numa série de conflitos, Israel muitas vezes é percebido mais pelo seu exército do que pela sua sociedade civil. Em Israel, a gente sabe, o serviço militar é obrigatório para a maior parte da população e o país está envolvido, de fato, em conflitos com seus vizinhos.
Porém, a população civil do país encontra muitas restrições na obtenção de armas de fogo. As armas elas são rigidamente controladas e rastreadas pelo Estado, uma questão que é regulada pelo Ministério da Segurança Pública do país. Como é que faz para o cidadão que quer ter acesso à arma de fogo em Israel? Bom, primeira coisa é que a idade mínima é de 27 anos, ao contrário do Brasil, em que a idade foi fixada em 25 anos. Uma ressalva importante é que essa idade pode variar. Por exemplo, ela abaixa para 21 anos em Israel, no caso daqueles que serviram ao exército, e ela sobe para 45 anos no caso de estrangeiros. Uma outra questão importante, que é pré-requisito para que o pedido de obtenção de arma seja feito em Israel, é que o requerente ele precisa ter residido no país por pelo menos 3 anos consecutivos. Da mesma forma como no Brasil, o candidato ele passa por uma verificação de antecedentes criminais e também de aspectos ligados à sua saúde física e mental. E, por fim, precisa apresentar uma justificativa sobre a real necessidade da arma de fogo. Pode ser, por exemplo, autodefesa, caça, esporte, e talvez aí esteja a maior diferença entre aquilo que se faz em Israel e aquilo que passa a ser feito agora no Brasil. No decreto do Bolsonaro, todos os estados da federação com índice maior do que 10 homicídios por 100 mil habitantes servem residir nessas unidades federativas serve como justificativa para você obter acesso à arma. Você não passa mais pelo crivo de um delegado. É importante dizer que esse dado, esse número, ele vale para todos os estados da federação. Quer dizer, tem um mínimo que vale para todos. Uhum. Exatamente. São Paulo, hoje, é o estado da federação em que há o menor número de homicídios, que é 10,9. E para você obter acesso a armas, você deve ou morar no ambiente rural ou numa cidade cujo índice do estado seja maior do que 10. Todo lugar. Todo Né? lugar. Basicamente. Em Israel, esse controle é muito mais rígido. Então, aí que é importante reforçar essa diferença, né? Porque o governo, ele controla as autorizações e os últimos dados indicam que 40% dos pedidos são rejeitados, né? Olha. Ou seja, boa Assim, parte você pode deles. pedir, mas basicamente metade não consegue essa autorização. E, Daniel, tô vendo um dado aqui bem interessante que você trouxe, que uma vez que a pessoa consegue essa licença, os israelenses só podem ter 50 balas. Pois é, esse é um outro controle que é feito, né? Você não pode comprar livremente as balas, você tem essa restrição e elas são também controladas, né? Elas precisam ser disparadas ou devolvidas para que você compre novos cartuchos, né? E cada marcador das armas ele é registrado, então as autoridades mantêm esse controle da população civil armada, que também precisa de autorização do governo para vender ou repassar a arma para alguém. Então, a partir do momento que você tem uma arma, você não pode fazer o que você quiser com ela, né? Você mantém o registro de aquisição, de posse, de transferência para cada uma das suas armas de fogo privadas. E aí, eu acho que vale citar uma outra diferença em relação a esse novo decreto apresentado pelo governo Bolsonaro. Aqui no Brasil, você, a partir de agora, pode possuir até 4 armas de fogo. Em Israel, cada licença dá direito a apenas uma arma. E isso também dependendo do motivo. Então, Se eu quiser uma segunda arma, eu preciso fazer um novo pedido. um novo pedido, uma nova licença, e a arma que você pediu, ela tem que estar relacionada a esse motivo. É tanta burocracia que eu já teria desistido. A preguiça de fazer o requerimento já deve dificultar bastante. E essas licenças têm validade, Daniel?
Sim, as licenças, elas valem por 3 anos. E é interessante você ter tocado nesse aspecto, porque é mais um ponto que vai contra esse decreto. 3 anos é um período relativamente curto de tempo. E aqui no Brasil, o que o decreto fez foi justamente expandir esse tempo. Antes, as armas, as licenças aqui no Brasil precisavam ser renovadas a cada 5 anos. O decreto estendeu para 10 anos. Em Israel são 3 anos, ou seja, muito mais restritivo. E ao final desse período de 3 anos, exige-se do portador da licença a participação num novo curso para que ele aprenda a manejar o equipamento ou que se mantenha atualizado com ele. Um esportista, um caçador, essas outras Modalidades do uso da arma. modalidades do uso da arma exigem uma arma específica para esse tipo de ação, né? Para esse tipo de modalidade. Você não pode ter uma arma para autodefesa se você tem a licença para ser caçador, por exemplo, né? As armas elas têm que seguir o mesmo critério, a mesma modalidade daquela sua licença. Daniel, a gente já entendeu que é muito complicado conseguir uma arma em Israel e acho que vale você comentar os efeitos disso. Quantas pessoas têm arma em Israel? Pois essa é uma outra questão bastante interessante, né? Segundo os dados da organização Gun Policy, que é uma organização que reúne dados do mundo inteiro relacionados à arma, e esses dados são de 2012, são 163.274 armas licenciadas em Israel. Isso significa 2,13% da população. Ou seja, ao contrário daquela ideia de uma população cuja maioria esmagadora possui armas, quando a gente está falando aqui da população civil israelense, trata-se de uma ínfima minoria armada. Inclusive, vale lembrar que num ranking de 2007, né, que listava os países com maior número de armas, de 178 países, Israel ocupava apenas a 79ª posição. E essa relação, então, da visão que se tem sobre essa Israel militarizada e super armada, você acha que tem relação com o serviço que é obrigatório lá para todo mundo? Em Israel, pelo fato do serviço militar ser obrigatório para a maior parte da população, e eu digo maior parte porque a população ortodoxa, judaica e a população árabe tem um tratamento diferenciado no que se refere ao serviço militar, podendo desenvolver serviços civis, serviço de outra natureza, ou simplesmente não fazer esse serviço militar. Mas a maior parte da população sim faz, e faz durante um tempo significativo da vida. E essa população, de fato, é responsável pela sua arma durante o tempo de serviço. Mas, quando se trata de população civil, que é a maior parte da população de Israel, a realidade é um pouco diferente. Mas esse assunto nos leva a outro que é importante ressaltar, que em 2018, ou em agosto de 2018, há poucos meses, houve uma flexibilização significativa em relação à posse de armas, até por conta de pressões de setores da sociedade israelense preocupados com a questão da autodefesa após o aumento da violência no início de 2018, se autorizou que pessoas que tenham, durante o serviço militar, passado por treinamento de combate, né, treinamento de rifle de infantaria, solicitassem uma licença. Ou seja, seria eles teriam direito à arma caso tivessem passado por esse tipo de tratamento.
E a gente ainda não tem dados para saber que impacto isso vai trazer nesses números que a gente acabou de citar. Mas algumas estimativas falam que isso pode aumentar de maneira bem importante o número de armas em circulação no país. Sem me posicionar em relação ao que eu acho sobre porte e posse de armas, mas uma diferença gritante é que as pessoas lá, pelo menos uma ampla maioria, tem uma preparação para usar essas armas, né? Como o serviço militar é obrigatório, acho que isso já traz um aspecto diferente para como as pessoas usam as armas, né? Porque aqui Sim. no Brasil isso não existe, né? Quantas pessoas já seguraram uma arma na vida e aí vão entrar com um pedido? Acho que isso realmente caracteriza também uma coisa super diferente, né? Embora no Brasil também o que se diz, e aí os defensores das armas, é que você tem que passar por um curso para aprender a manejar o equipamento antes de obter a autorização. Mas sabe o que eu me pergunto? Será que esse treinamento não é tipo aula de direção na autoescola? Você vai lá, 10 dias, faz umas simulações e é isso aí. É, basicamente, tem uma parte teórica e tem uma parte prática, e na prova a maioria das pessoas paga porque acha que não vai passar. Será que. Eu não sei, não tenho nenhuma evidência sobre isso, mas fico me questionando, porque tanta coisa é assim no Brasil que acho que vale pensar sobre esse assunto, sabe? Ou eventualmente fazer o teste, né? Não sei quanto a vocês, mas depois que apareceu essa possibilidade, eu tô me perguntando se vale a pena ou não ter arma, considerando que agora nosso vizinho pode estar armado. Eu ainda não me decidi, mas se de repente optar pela arma, posso fazer o curso e contar para Depois você vocês. conta. Uma coisa ainda, voltando no aspecto Israel, uma coisa mais sobre sentimento, assim. Nós três já estivemos em Israel, né, esclarecendo isso para o nosso ouvinte. Eu queria saber o que vocês sentem quando vocês vão a Israel, entram num ônibus, por exemplo, e vem um soldado com uma arma enorme pendurada. Vocês sentem segurança ou vocês sentem medo? Bom, eu estive recentemente, né, com o IB, inclusive, em Israel. E durante os meus passeios, assim, é muito comum, quem já esteve em Israel sabe, você vê pessoas uniformizadas ou não, com uma K-47 Jericó pendurada, com a tiracolo como se fosse um acessório ali, né? Eu me lembro que eu mandei para um amigo uma foto, eu tava no trem leve, sentada, e tinha uma soldada tomando um suquinho de laranja e a sua metralhadora apontada diretamente para mim. E eu falei, eu preciso mandar essa foto, porque é uma sensação esquisita. Ou quando você esbarra em alguém, você olha e você esbarrou na arma da pessoa. Desculpa por esbarrar aqui na sua arma. Pra mim, pessoalmente, é uma sensação de insegurança, meio medo mesmo, tanto porque a nossa realidade é completamente diferente, e porque você não sabe no dia a dia como funcionam as dinâmicas. Eu nunca morei em Israel, mas com essa visão meio semi-turistona, assim, é bem esquisito. E você, Daniel? Eu acho que assim, por um lado, a gente não pode ser ingênuo, ignorando aspectos em que, de fato, abrir mão das armas significaria incremento do risco da segurança. Por outro lado, essa crença de que são as armas que trazem segurança em detrimento de outras questões, outras possibilidades de entendimento, eu acho absolutamente frágil, eu acho falha, acho que é alicerçada em conceitos muito equivocados e acabam funcionando como atalhos, muitas vezes, para lidar com uma situação, mas que não a resolvem de fato. A gente não tem dados empíricos que, de fato, né, isso seja Que relacionem, se relaciona né, à os fatos. segurança pública, né? Enfim, a gente também não pode passar. Parece que você passa uma responsabilidade que é do Estado para o cidadão, né? Você fazer essa manutenção da ordem, da segurança do país, né? E, bom, tudo também é uma questão de contexto. Claro que a arma aqui no Brasil e o porte, a posse de armas no nosso país tem um contexto absolutamente diferente do que tem em Israel, colocando essa questão do serviço militar obrigatório, colocando também. Claro que o número de mortes aqui no Brasil acaba sendo maior. A gente tem, na teoria,
Na teoria não, desculpa. Na prática, uma guerra civil, e na teoria ninguém quer assumir que é esse o nome mesmo, é um índice de mortes muito maior do que em Israel, mas Israel vive sim num constante estado de conflito, o que também coloca tudo numa situação diferente. Mas, Daniel, muito interessante tudo que você trouxe pra gente, entender essas diferenças e como, apesar de a gente saber quais os contextos de cada lugar, a gente vê que em Israel tem as exigências são maiores, mesmo antes do novo decreto do presidente Jair Bolsonaro. Então, para quem quiser complementar a sua leitura, não se esqueçam que na nossa descrição tem aqui o artigo que o Daniel fez sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, valeu e até a próxima. Daniel, que também é nosso produtor, né? Amanda está sempre aqui no Boa, apoio Daniel, com a gente. Sempre no apoio aí. Então, até semana que vem, pessoal, com um novo tema que você não pode perder. E no IB Indica dessa semana, vou indicar um livro que foi lançado há alguns dias, o livro Terra e Paz, Antologia Poética de Yehuda Amichai, pela editora Bazar do Tempo. A antologia foi organizada e traduzida por Moacir Amâncio, professor titular do Departamento de Línguas Orientais da USP. Aliás, o Moacir foi meu professor de literatura hebraica por uns bons anos. Um abraço aí, mestre. Bom, Yehuda Amichai era um poeta israelense considerado internacionalmente como o maior poeta moderno de Israel. Nascido na Alemanha, imigrou para Israel aos 12 anos de idade, onde passou sua vida até falecer em 2000, aos 76 anos. Traduzido para mais de 40 idiomas, ele tem agora a sua primeira publicação no Brasil. Para quem quiser ter contato não só com literatura em geral, em língua hebraica, né, traduzido direto da língua hebraica, como foi o caso. Poesia em geral, poemas em geral são mais raramente traduzidos, então a gente tem aí uma oportunidade muito bacana de ter contato com um poeta muito importante e, na minha opinião, um dos melhores aí do século XX. Então eu quero ler, já que eu falei um pouco aí, né, da minha visão turistona aí sobre a questão das armas e circulação de armas em Israel, um poema de que eu gosto muito, chama Turistas, e ele é frequentemente citado por muitas pessoas, Amos Oz, né, que nos deixou aí no final do ano passado, grande escritor também israelense, cita ele em seu livro Como Curar um Fanático. Então vou ler um trecho do poema Turistas, de Yehuda Amichai. Uma vez eu estava sentado nos degraus junto a um portão na Torre de Davi. Pus minhas 2 pesadas cestas ao meu lado. Um grupo de turistas rodeava o seu guia, e eu me tornei um ponto de referência. Estão vendo aquele homem com as cestas? Bem à direita de sua cabeça temos um arco do período romano. Bem à direita de sua cabeça. Mas ele está se movendo, ele está se movendo. Eu disse a mim mesmo, só haverá redenção se o guia lhes disser. Estão vendo aquele arco do período romano? Não é importante, mas junto a ele, à esquerda e um pouco mais para baixo, está sentado um homem que comprou frutas e legumes para sua família. Bom, eu acho esse poema um poema lindo, maravilhoso, assim, e ele diz muito pra gente, né? Quão importante a gente, eu não falo só em relação a Israel, mas a gente encarar menos como turistas, assim, questões que são complexas, extremamente profundas em relação a um país. A Chimamanda fala muito isso, né? Você, quando forma uma visão única sobre o que é um povo, você destrói a história e a memória desse povo. Então, acho importante sempre que a gente encarar questões relacionadas a Israel, ao conflito, e agora as relações entre Brasil e Israel, a gente enxergar mais com profundidade e menos como turistas. É isso.